Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos retomar o nosso estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 195. Nós estamos tratando da evolução através das reencarnações, as oportunidades que surgem, a possibilidade de estagnação, jamais de retrocesso, mas sempre percebendo a misericórdia de Deus que nos oferece os meios para que nos tornemos pessoas melhores. Então vamos lá. Questão 195. A possibilidade de se melhorarem noutra existência não pode levar algumas pessoas a perseverarem no mau caminho sob o pretexto de que poderão corrigir-se mais tarde? Quem assim pensa não acredita em nada, e a ideia de um castigo eterno não o reprimiria mais que qualquer outra coisa, pois sua razão a repele, e essa ideia induz a incredulidade a respeito de tudo. Se só tivessem empregado meios racionais para conduzir os homens, não haveria tantos incrédulos. De fato, um espírito imperfeito poderá, em sua existência corpórea, pensar como dizes, mas, uma vez liberto da matéria, pensará de outro modo, pois logo perceberá que calculou mal, o que o levará a sentimentos opostos em uma nova existência. É assim que se realiza o progresso, e essa é a razão por que, na Terra, tendes homens mais adiantados do que outros. Uns já possuem a experiência que outros ainda não têm, mas que adquirirão pouco a pouco. Depende deles acelerar o seu progresso ou retardá-lo indefinidamente. Vamos deixar para a próxima encarnação, né? Nessa encarnação eu não consigo combater esse vício aqui. Nessa encarnação eu ainda não consigo fazer a caridade. Mas na próxima, vamos deixar para a próxima. Podemos fazer isso. Já ouvi pessoas dizerem isso. Nessa eu não consigo, vou deixar para a próxima. Pessoas que já têm a consciência da imortalidade, da continuidade da vida. O que acontece? À medida em que nós desencarnamos, nós nos deparamos com a verdadeira vida, com os conceitos e valores que são reais em relação à nossa felicidade. Baseado nisso, muitos remorsos surgem a partir da percepção de que deixamos passar muitas oportunidades na encarnação. Esta possibilidade de, com esforço, com vontade, combater as nossas más tendências a partir das experiências que nos são concedidas durante a nossa encarnação, nos traz o benefício de, ao desencarnar, encontrarmos uma consciência mais tranquila e muitos problemas solucionados. Podemos estagnar? Sim, podemos. Somos livres. Deus nos criou livres para escolher nossos caminhos. Então, faz parte do livre-arbítrio escolher não mudar. Eu sou irritado a si mesmo. Eu sou assim mesmo, não quero mudar. Tudo bem, não tem problema. Acontece que ao desencarnar, o remorso virá. E aí, aquela sensação de tempo perdido, daquele aluno que passou pela escola em brancas nuvens, brincou muito, se divertiu à vontade, mas não assimilou as lições. E aí, quando chegou no final do ano, ele foi reprovado. Ter a obrigação de recomeçar do mesmo ponto já é algo que é entediante para todos nós. Tá? Não aconteceu comigo durante todo o meu período escolar, eu fui galgando todos os anos em sequência. Mas eu conheci pessoas que repetiram de ano. Então, para eles, era muito difícil voltar atrás num grupo de pessoas diferentes, normalmente mais jovens, e ter que passar por todos os processos novamente. É isso que acontecerá conosco se nós abrirmos mão das oportunidades que a vida nos oferece. Porque a misericórdia do Pai preparou tudo da melhor forma para que nós pudéssemos evoluir nesta encarnação.
Então aproveitemos a chance. Vamos deixar para depois, não. Kardec complementa dizendo assim: o homem que se encontra numa posição má deseja trocá-la o mais rápido possível. Aquele que se acha convencido de que as tribulações desta vida são consequência de suas imperfeições, procurará garantir para si uma nova existência, menos penosa, e esta ideia o desviará mais depressa da senda do mal do que a do fogo eterno, em que não acredita. Então, as religiões cristãs, a maioria delas, estabelece que o pecador irá sofrer eternamente o fogo do inferno, um castigo de Deus. Essa situação, pela intuição que nós temos das reencarnações, já temos vivido muitas vezes essa ideia do inferno, do fogo eterno, da condenação, ela se afasta. Então nós temos uma intuição de que isso não será assim. O fato de ameaçarmos alguém com o inferno não vai fazer com que ela mude. Ela pode até reprimir seus sentimentos, mas é a razão, é a descoberta de que fazer diferente nos torna pessoas mais felizes é que nos leva à evolução, e não o medo. O medo é passageiro. Quando a pessoa desencarna e não encontra o inferno, o medo acabou. Questão 196. Não podendo os espíritos melhorar-se a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de cadinho ou de depurador, pelo qual devem passar os seres do mundo espiritual para alcançar a perfeição? Sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente depois de muitas encarnações ou depurações sucessivas é que atingem, num tempo mais ou menos longo, conforme o esforço que empreguem, o objetivo para o qual se encaminham. Esse conceito de que o espírito só evolui na matéria, ele é relativo. Tá? Nós que já estudamos outras obras, além das obras básicas, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese, nós já estudamos a série de André Luiz, por exemplo, nós percebemos que quando estamos na espiritualidade, nós temos a oportunidade de aprendizado e evolução. Então, o que foi dito aqui, de que o espírito só evolui através da matéria, é um ponto de vista que foi expresso. O que ele quer dizer? Que as experiências que nós vivemos na erradicidade, onde temos uma consciência mais ampla das nossas situações, dos nossos defeitos, onde temos uma consciência mais perfeita das nossas próprias necessidades. Por quê? Porque fora do corpo, os valores materiais eles vão se diluindo. E nós vamos aprendendo que o sentimento é que nos conduz à felicidade. O sentimento de amor, o perdão, a caridade. Quando percebemos que o ódio, o rancor e a mágoa são sentimentos que nos aprisionam e que nos deixam infelizes. Então, o mundo material, ele é realmente um cadinho, um depurador. Mas para que o espírito possa exercitar aquilo que ele teve consciência enquanto estava desencarnado. A evolução no plano espiritual também existe. Para todos? Não, só para aqueles que desejam. Vamos lembrar do livro Nosso Lar, que é o primeiro livro da série de André Luiz, em que o próprio André Luiz permanece no umbral por um período longo, retorna à colônia Nosso Lar por não suportar mais o sofrimento e lá continua sofrendo pelas suas atitudes orgulhosas, pelas suas exigências como médico. Ele demorou um tempo para começar a compreender as realidades da vida, os valores reais da nossa existência, a humildade, o trabalho, a dedicação ao próximo. Tudo isso André Luiz foi aprendendo pelas experiências que ele viveu com Elísia, com Lísias, e outros companheiros que fazem parte do livro. Aliás, um livro que é muito bem recomendado, né? O livro Nosso Lar é um livro que nos traz
um espelho do que é a vida no plano espiritual. Então, pelo livro, nós vemos que há evolução, sim, no plano espiritual, mas que é na matéria, esquecendo de quem somos, é que nós vamos colocar em prática os ensinamentos que recebemos na pátria espiritual. Então, é um cadinho, é um depurador, o corpo nos limita, porque ele limita os nossos sentidos, limita a nossa liberdade de ir e vir, né? O espírito pode estar em qualquer lugar, na força do pensamento, né? O corpo não. Ele tem necessidades, né, de alimento, de vestuário, de abrigo, e o espírito não tem essas necessidades. Quando nós adentramos a matéria, nós estamos nos colocando à prova, para que exercitemos a evolução, o aprendizado que alcançamos no mundo espiritual. Então, não é só na matéria que o espírito evolui, mas é na matéria que ele comprova essa evolução, que ele consegue vencer as provas, vencer a si mesmo, né? Cultuando bons sentimentos e galgando situações melhores no futuro. 196A. É o corpo que influi sobre o espírito para que esse se melhore, ou é o espírito que influi sobre o corpo? Teu espírito é tudo, teu corpo é uma veste que apodrece. Eis tudo. Nós damos tanto valor, né, à nossa aparência física, à beleza, à estética, e o corpo é uma roupa. Uma roupa que nós vamos usar por um tempo determinado, à medida das nossas necessidades. É o espírito que define quem somos. É o espírito que raciocina, é o espírito que ama, também é o espírito que odeia, é o espírito que guarda rancor e que tem preguiça de evoluir e não quer enfrentar as situações de trabalho. É o espírito. O corpo é uma simples ferramenta que nos foi oferecida. Ele bloqueia um pouco os nossos sentidos, né? Limita os nossos sentidos, mas ainda assim é só um instrumento. É a vontade, o pensamento, o sentimento que são desenvolvidos todos no espírito e que vão se exteriorizar pelas ações do corpo, que é apenas uma máquina que Deus, na sua infinita misericórdia, nos oferece para que possamos evoluir. Kardec comenta: no suco da videira encontramos uma comparação material dos diferentes graus da depuração da alma. Ele contém o licor que se chama espírito ou álcool, mas enfraquecido por uma porção de matérias estranhas que lhe alteram a essência. Esta só chega à pureza absoluta depois de várias destilações, em cada uma das quais se despoja de algumas impurezas. O corpo é o alambique no qual o espírito tem que entrar para se purificar. As matérias estranhas são como o perispírito, que também se purifica à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Então, para que o suco se transforme num vinho, é preciso que se tire todas as impurezas, né? E isso é o efeito do alambique, como ele coloca aqui, que é o corpo, em relação ao espírito, que traz sentimentos e valores equivocados, né? Conduzido ainda pelas paixões, o orgulho, a vaidade. E é na experiência física que ele acaba percebendo os efeitos desses sentimentos, né? Então, o corpo é um depurador, é um instrumento para que nós possamos evoluir. Bom, a próxima semana nós vamos estudar a questão 197, sorte das crianças depois da morte. Um tema interessante também. Vamos à nossa prece? Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, rogamos que as vossas bênçãos possam ser derramadas sobre todos nós, que possam aliviar as nossas aflições, nos trazer confiança e paz, na certeza de que estais conosco, nos oferecendo os ensinamentos necessários para que, transformando-nos,
possamos nos tornar pessoas mais felizes. Que as vossas bênçãos, Senhor, se derramem sobre todos nós, afastando os fluidos impuros, nos trazendo serenidade e paz, confiança, para que diante das adversidades da vida compreendamos a misericórdia e a justiça de Deus e com resignação e coragem tenhamos a certeza de que somos capazes de nos tornarmos pessoas melhores. Muito obrigado, Mestre Jesus, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos.